As leis da genética foram estabelecidas antes mesmo de sabermos da existência de genes e cromossomos. Quem estabeleceu essas leis foi um monge agostiniano chamado Gregor Mendel, que vivia num mosteiro da cidade de Brunn, na Áustria. Ele é conhecido como o pai da genética. Mendel escolheu as ervilhas como material de estudo, pois essa planta tinha muitas vantagens como fácil cultivo, grande produção de sementes, grande número de descendentes e a reprodução por autofecundação, ou seja, a parte masculina da flor fecunda a parte feminina da mesma flor. Ela pode se reproduzir também por fecundação cruzada, ou seja, cruzamento entre flores de plantas diferentes. As ervilhas que Mendel escolheu também apresentavam características simples e contrastantes, ou seja, fáceis de observar e bastante distintas entre si, como a cor da semente, amarelo ou verde, ou a textura, rugosa ou lisa, por exemplo. Mendel sempre observava um grande número de descendentes em cada geração. Assim, ele conseguia determinar uma proporção em que cada característica aparecia, evitando assim as coincidências. Mendel observou que se uma planta possuía semente amarela, ela tinha algum elemento ou fator que era responsável por essa cor. Isso acontecia também com as sementes verdes. Após essa observação, Mendel provocou a autofecundação em vários indivíduos até que tivesse certeza que determinada planta só possuía um fator, ou seja, era pura, se tinha o fator de cor amarela ou o fator de cor verde em cada uma e não conseguia produzir sementes de cor diferente da planta inicial. Após obter essas plantas puras, ele cruzou sementes de cores diferentes, amarelas com verdes. Mendel usou a parte masculina de uma planta com semente amarela e a parte feminina de uma planta com semente verde. A primeira geração do cruzamento foi chamada de geração parental, ou geração P. A geração seguinte, resultante da geração parental, só obteve sementes amarelas e foi chamada de primeira geração híbrida ou geração F1. Para Mendel, esses indivíduos eram híbridos, porque tinham características diferentes de seus geradores. A pergunta que intrigou Mendel na geração F1 foi: o que aconteceu com o fator verde? Mendel não sabia se ele tinha se misturado ao fator amarelo ou se simplesmente teria desaparecido. Então ele resolveu realizar uma autofecundação com a geração F1. Ele cruzou duas sementes híbridas amarelas e esse cruzamento foi chamado de segunda geração ou geração F2 e obteve como resultado 75% de sementes amarelas e 25% de sementes verdes. Ou seja, na geração F2 havia uma proporção de 3 sementes amarelas para uma verde, 3 por 1. Assim, Mendel pôde concluir que o fator verde apenas não se manifestava na presença do fator amarelo, e por isso ele resolveu chamar o fator amarelo de dominante e o verde de recessivo. Ele repetiu esses cruzamentos várias vezes para confirmar esses resultados, e só depois disso é que ele enunciou sua primeira lei, conhecida como Primeira Lei de Mendel. O enunciado da Primeira Lei de Mendel diz que cada caráter é condicionado por um par de fatores que se separam na formação dos gametas, nos quais ocorre em doses simples. O corpo da ervilha possui células diploides. Os cromossomos dessas células ocorrem em partes, ou seja, 2 cromossomos de cada tipo. Eles são chamados de cromossomos homólogos, pois têm o mesmo tamanho e forma. Os genes situados na mesma posição controlam o mesmo tipo de característica e são chamados de genes alelos, mas Mendel não sabia de nada disso. Mesmo controlando o mesmo tipo de característica, os genes alelos podem ter efeitos diferentes. Na ervilha existem 7 pares de cromossomos homólogos, um deles determina a cor da flor. Entretanto, podemos ter uma flor com um cromossomo indicando a cor púrpura, e o outro cromossomo homólogo pode ter um gene que determina a cor branca. A convenção diz que devemos usar a primeira letra do gene recessivo para representar o par. Usamos maiúscula para os fatores dominantes e minúsculas para o fator recessivo. O conjunto dos genes das células de um indivíduo é chamado de genótipo. Se juntarmos as características morfológicas do indivíduo, teremos o fenótipo. Nas ervilhas, se uma semente tem o gene Vzão no par de homólogos, ela terá genótipo Vzão e fenótipo amarelo. Já se ela apresentar 2 genes Vzinho, o genótipo será Vzinho e o fenótipo será ervilha de cor verde. Caso essa planta apresente Vzão em um cromossomo e Vzinho no outro homólogo, o genótipo se apresenta como Vzão-Vzinho,
Porém, o vesão domina o vizinho e o fenótipo é amarelo. O DNA de cerca de metade dos neurônios saudáveis apresenta grandes inserções ou deleções de trechos em sua sequência. A conclusão se choca com o ensinamento de que todas as células contêm o mesmo material genético e faz parte de um trabalho recente coordenado por pesquisadores do Instituto Salk, da Califórnia. Uma das fontes dessas variações são os chamados L1 ou genes saltadores, pequenos trechos de DNA que se replicam e aparecem como cópias de si mesmos ao longo do genoma. Essas características dos genes saltadores já era conhecida. A novidade é que, além de promoverem inserções, os L1 podem provocar o apagamento de segmentos de genoma. Segundo Fred Gage, do Instituto Salk, o estudo revela uma nova variação que nos ajudará a entender o papel dos L1 em cérebros saudáveis e naqueles com autismo e esquizofrenia. Potencial de ação. Na área afetada pelo estímulo, a membrana permanece despolarizada, apenas 1,5 milésimos de segundo. Logo, as portas de potássio se abrem, permitindo a saída deste íon, que está em maior concentração no interior da célula. Com isso, ocorre a repolarização da membrana, que retorna à condição de repouso. Propagação do impulso nervoso. O potencial de ação que estabelece na área da membrana estimulada perturba a área vizinha, levando à sua despolarização. O estímulo provoca, assim, uma onda de despolarização e repolarização, que se propaga ao longo da membrana plasmática no neurônio. Essa onda de propagação é o impulso nervoso. O impulso nervoso se propaga em um único sentido na fibra nervosa. Detritos sempre conduzem um impulso em direção ao corpo celular. Axônio, por sua vez, conduz um impulso em direção às extremidades, isso é, para longe do corpo celular. Lei do tudo ou nada. A estimulação de um neurônio segue a lei do tudo ou nada. Isso significa que o estímulo é suficientemente intenso para excitar o neurônio, desencadeando o potencial de ação, ou nada acontece. Não existe potencial de ação mais forte ou mais fraco. Ele é igual, independente da intensidade do estímulo. O menor estímulo capaz de gerar potencial de ação é denominado estímulo limiar. Transmissão do impulso nervoso. Em um neurônio, os estímulos se propagam sempre no mesmo sentido. São recebidos pelos dendritos, seguem pelo corpo celular, percorrem o axônio e da extremidade deste. São passados à célula seguinte, dendrito, corpo celular e axônio. O impulso nervoso, que se propaga através do neurônio, é de origem elétrica e resulta de alterações nas cargas elétricas das superfícies externas e interna da membrana celular. A membrana de um neurônio em repouso apresenta-se com a carga elétrica positiva do lado externo, voltando para fora da célula, e negativa do lado interno, em contato com o citoplasma da célula. Quando essa membrana se encontra em tal situação, diz-se que está polarizada. Essa diferença de cargas elétricas é mantida pela bomba de sódio e de potássio. Assim, separadas as cargas elétricas, estabelecem uma energia elétrica, potencial, através da membrana. O potencial de membrana, ou potencial de repouso, diferença entre as cargas elétricas através da membrana. Dessa forma, a intensidade das sensações vai depender do número de neurônios despolarizados e da frequência de impulsos. Imagina uma queimadura no dedo. Quanto maior a área de queimadura, maior a dor, pois mais receptores serão estimulados e mais neurônios serão despolarizados. A transmissão do impulso nervoso de um neurônio a outro ou a das células de órgãos efetores é realizada por meio de uma região de ligação especializada, denominada sinapse. O tipo mais comum de sinapse é a química, em que as membranas de duas células ficam separadas por um espaço chamado fenda sináptica. No sistema nervoso, verifica-se que os neurônios dispõem-se diferenciadamente de modo a dar origem a duas regiões com coloração distinta entre si e que podem ser notadas macroscopicamente: a substância cinzenta, onde estão os corpos celulares, e a substância branca, onde estão os axônios. No encéfalo, com exceção do bulbo, a substância cinzenta está localizada externamente em relação à substância branca, e na medula espinhal e no bulbo ocorre o inverso. Os nervos são conjuntos de fibras nervosas, organizadas em feixes unidos por tecidos conjuntivos densos. Este composto é liberado pela exalação das finas nervosas e atua tanto como hormonais, como neurotransmissor.
O novo organismo libera normalmente adrenalina em quantidades constantes. A circulação de estresse, pânico, medo, tensão e raiva. A adrenalina secretada em maior quantidade, o que eleva a adrenalidade metabólica, causando, por exemplo, aumento da pressão sanguínea, da frequência e da tensão. Isomero e adrenalina costuma-se dar acentuagem, pois hormonal. É realizada de adrenalina, levose. Ele atua como potente de vasoconstritor e epistrose. Ele pode ser usado como medicamento de controlar pressões pelo trabalho. A acetilcolina é sintetizado nos terminais ozonais, a partir da colina e da acetilcoenzima A, numa única reação enzimática catalisada pela enzima colina. A reação produz acetilcolina e coenzima A, conforme o esquema seguinte: colina e acetil mais coenzima A mais. Colina 0 e acetil transfese e acetilcolina mais coenzima A. Quando é liberada pelos neurônios motores, geralmente estimulada a célula muscular esquelética, eliminada rapidamente depois da cumprida sua função. Esse neurotransmissor é intrínseco, podendo agir em um receptor que é metabólico, sem musculísco, por exemplo. Anicotínicos são inobéricos, enzima que desdobra a acetilcolina em metabelitos de colina ácida. Acétil é a acetilcolintense. Esta enzima abundante na venda sináptica tem a função de rapidamente eliminar nas vendas sinapse a acetilcolina na sinapse, que é essencial adequado ao desempenho da função muscular. Esta neurotoxina erge a acetilcolina tense, o que é um excesso de acetilcolina na função neuromuscular, provocando paralisia do músculo, que é a respiração parada do batimento cardíaco. A paralisia acontece de nível de acetilcolina que estão tendo alto que sobre de capacidade da célula despolar. Esse hormônio atua em diversas partes do corpo como mensageiro. Estão a célula que age principalmente no sistema cardiovascular, esse sistema excretor e sistema respiratório. Seus principais efeitos comuns são a vasodilatação, redução da frequência cardíaca e da partida, diminuição das contrações, aumento das secreções, relaxamento intestino, a centração do músculo ocorrendo devido às substâncias pelas ramificações do ogênio. Auxilia na coagitação, uma vez que facilita a comunicação da célula.